Olá, como vai? Seja bem-vindo. Estamos no ar com o programa Oitavo Dia e já há algumas semanas fazendo um estudo sobre os 10 mandamentos. Então, continue conosco, porque hoje nós vamos falar sobre o sexto mandamento, que no Antigo Testamento diz: não cometerás adultério. E Jesus ampliou para não pecar contra a castidade, que é o que a gente aprende na nossa aulinha de catequese lá do primeira Primeira comunhão, comunhão, né, sim. Padre Paulo? O que significa, então, esse sexto mandamento, não pecar contra a castidade? Bom, na verdade, esse mandamento, para ele ser compreendido, não é, ele deve ser estudado junto com o nono mandamento. Né? Não desejar a mulher do próximo, ou, no caso aqui, vamos aplicar, né? Não desejar o homem da próxima. Né? Mas, bom, vamos deixar de lado a questão do desejo sexual, que vai ser tratado quando nós falarmos do nono mandamento. Basicamente, o pecado contra a castidade é a utilização concreta do sexo, não é? Na realidade fora do matrimônio. O sexo, ele foi feito para o matrimônio. Então, a união, Deus fez o homem, Deus fez a mulher, e a atividade sexual, ela só deve ser vivida dentro do âmbito do matrimônio. Isso quer dizer que existe uma castidade para os diversos estados de vida. Quais são os diversos estados de vida? Primeiro, o solteiro. Como o próprio nome está dizendo, solteiro é uma pessoa que está solta, né? Ou seja, existe um sinal verde, ela está disponível, ela está à disposição. Isso quer dizer que ela ainda está decidindo qual vai ser o seu estado de vida permanente. Ser solteiro não é um estado de vida definitivo, ele é passageiro. É uma pessoa que está ainda em discernimento vocacional, na verdade. Então, o solteiro, ele pode coisas que os outros estados de vida não podem. Né? O solteiro pode namorar. O que é o namoro? Né? O namoro é você olhar para a pessoa e ter um relacionamento com a pessoa que pode eventualmente vir a ser sua esposa ou o seu marido. Os outros dois estados de vida, ou seja, o celibato e o matrimônio, não podem namorar. Existe aqui uma coisa que eu sempre fico injuriado quando eu vou responder questionários, né? Você vai fazer um cadastro, etc e tal, estado civil, aí tem lá, solteiro. Eu fico injuriado com esse troço. Né? Eu não sou solteiro, né? Eu sou celibatário. Mas a gente tem que, infelizmente, tem que ir lá e colocar o xizinho no solteiro, porque eu não me casei. Só que eu não estou solto, eu tenho um compromisso. Né? Então, o solteiro pode namorar, o celibatário não pode namorar. O celibatário, ele já se decidiu. Ele não está solto, ele já tem um vínculo, ele já tem uma aliança, ele já celebrou uma aliança. E assim, o casado também. Também não pode namorar. Ele já tem uma aliança. Então, na verdade, quando nós falamos de castidade, nós estamos vendo uma pessoa que irá viver o seu amor, a sua sexualidade, numa aliança. A pergunta é, essa pessoa já celebrou esta aliança? Então, se ela já celebrou a aliança, seja no matrimônio, seja no celibato, ele deve viver de uma forma. Se ele ainda não celebrou essa aliança e está em discernimento, deve viver de outra forma. Embora ele esteja solteiro, ele não pode tudo. Ele deve aguardar o matrimônio para o exercício do sexo conforme a lei de Deus e os mandamentos de Deus. Padre Paulo, mesmo que o senhor já deu a dica aí que no nono mandamento a gente vai falar um pouco de desejo, mas é só para a gente dar uma pincelada, porque Jesus ele fez uma provocação, né? Ele disse que se a pessoa olhar para a mulher e desejar ela, ele já está cometendo adultério, que é esse sexto mandamento. Como é que fica essa situação? Bom, veja, na realidade, nós temos que ver que o pecado ele existe quando existe o
consentimento, não é? A atração sexual é uma coisa natural, é uma coisa normal, não é? Quando, às vezes, vem alguns candidatos ao sacerdócio, pessoas que querem ser seminaristas, vocacionados, etc., a pessoa chega e diz: ah, padre, eu não sinto atração sexual por ninguém. Então, meu filho, você vai ao médico, né? Porque tem alguma coisa errada com você. A pessoa, ela tem a atração sexual. Isso é normal. O problema não é esse. A gente não pode impedir que o urubu voe, né, em cima da sua casa. O problema é que nós podemos consentir ou não com esse pensamento. Então, existe um processo, né? Este processo de pecado interior, ele passa de um ataque, ou seja, um ataque, uma flechada do inimigo, digamos assim, ou da sua própria fantasia, ou dos seus desejos, etc. Esse ataque, enquanto vem aquela proposta, aquele pensamento, aquilo ainda não é pecado. Mas, quando você começa a demorar naquele pensamento e a degustar aquele pensamento, aquilo que nós chamamos tecnicamente de deleite, aí você já começou a pecar, não é? Então, para evitar o pecado contra a castidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente fugir, né? Esse é o tipo de pecado que a gente não deve se deter no pensamento. Você vem a proposta, já fuja do pensamento. E a melhor forma de fugir é a gente dizer: isso é mentira. Ou seja, toda proposta sexual que aparece na minha cabeça, ela está baseada numa mentira de felicidade. É uma promessa de felicidade que não existe. Ou seja, o sexo, não é? Ele não é fonte de felicidade. O sexo, ele é uma forma de se manifestar o amor dentro do matrimônio. E é o amor que, então, no seu vínculo de aliança e na sua entrega, que, então, me coloca no caminho da felicidade, que é o amor eterno de Deus no céu. O senhor falou sobre questões ligadas às ofensas à castidade, os pecados à castidade, e o catecismo trata de alguns especificamente, que a gente gostaria que o senhor explicasse. A luxúria, por exemplo, o que seria? Bom, a luxúria é a denominação geral para os pecados contra a castidade, né? Então, o pecado da luxúria é basicamente algum pecado que eu realizei contra a castidade. Então, é a denominação geral. Da luxúria, então, você pode, por exemplo, colocar dois tipos específicos. A pessoa teve relações sexuais, então, você tem o pecado da fornicação, que é o pecado de ter relações sexuais fora do matrimônio. Mas se uma das pessoas envolvidas for casada, aí a fornicação ela é mais grave e recebe o nome de adultério. Então, assim, o nome geral, luxúria. Qualquer pecado contra a castidade é um pecado de luxúria. Mas, se houve uma relação sexual concreta, então você cometeu o pecado da fornicação, você fornicou. Mas a fornicação é um nome genérico que geralmente supõe que as duas pessoas são solteiras. Isso pode ser agravado, não é? No caso aqui, o pecado da fornicação pode ser agravado se uma das pessoas for casada, porque aí você tem o pecado do adultério. Você está quebrando uma aliança matrimonial, você está prejudicando uma família. Então é uma coisa mais grave, né? E outra coisa, assim, esses pecados de fornicação podem ser agravados e tem subespécies, não é? Por exemplo, se ali tinha um matrimônio, é adultério. Se entrou o pagamento de dinheiro, aí já virou prostituição, não é? Se você forçou a pessoa a fazer aquilo, então você está num pecado de estupro, não é? Se era uma pessoa menor de idade,
indefesa, etc., principalmente quando se trata de uma pessoa que está na infância, né? Então, pedofilia. E assim por diante. São os agravantes que podem ser acrescentados, né, naquela situação. Se você, por exemplo, comete o pecado contra a castidade, se você tem relações sexuais com uma pessoa que tem um voto religioso, então já é um sacrilégio, né? Então as coisas podem ter agravantes, podem se tornar mais graves. Então o pecado contra a castidade, de uma forma genérica, é a luxúria. Quando teve realmente a relação sexual, então é a fornicação. E aí, nessa fornicação, você pode colocar dados que são agravantes. Adultério, se tem uma pessoa casada. Prostituição, se tem dinheiro envolvido. Sedução de menor ou pedofilia, né, se for o caso de uma criança. E assim por diante. Padre Paulo, e quanto à masturbação? Como é que a igreja se posiciona? Tem muitos médicos que, inclusive, estimulam os jovens, né, a se masturbarem, para conhecerem melhor o corpo. Como é que é a posição da igreja? Bom, veja, a masturbação ela é sempre um ato gravemente desordenado, portanto, não conforme a vontade de Deus. Uma pessoa que comete o pecado da masturbação cometeu em si um pecado grave. A não ser que haja atenuantes, né? O próprio catecismo reconhece a possibilidade de atenuantes no caso da masturbação. Por exemplo, uma pessoa que está sob forte estresse emocional, ou então a questão do ambiente, onde a pessoa é a todo momento solicitada ou instigada por um ambiente altamente erótico, etc., a fase da adolescência, onde a pessoa ainda está, de alguma forma, se deparando com a sexualidade e não foi treinada para rebater aquilo, etc., tudo aquilo pode atenuar a culpa. Mesmo assim, o pecado de masturbação é sempre um pecado, né, sério, que deve ser evitado. E por quê? Porque o sexo é uma realidade feita para o amor, né? E esse pecado solitário já está dizendo, a pessoa está fechada no seu pequeno mundo. Está fechada e criando um vício espiritual de olhar para o mundo sexual como sendo fonte de felicidade, coisa que o sexo não é. O sexo não é fonte de felicidade, é fonte de prazer, mas não é fonte de felicidade. E de olhar as outras pessoas, geralmente, como um objeto, como coisa a ser consumida. Então, ali você vê claramente que existe uma disfunção, uma forma errada de viver a sexualidade, uma forma inadequada, e a pessoa precisa lutar contra isso. E a luta nesse campo é uma luta principalmente no mundo espiritual, né? É importante a gente lembrar que o órgão sexual mais importante que cada um de nós tem é o cérebro, e não os órgãos genitais.